E com a análise de todos esses resultados apresentados, Sanepar pode ser um grande investimento para agora. Bem-vindos à Faculdade do Dinheiro, eu sou o Douglas e hoje a gente vai falar aqui especificamente da Companhia de Saneamento do Paraná, famosa Sanepar, uma das ações mais pedidas aqui, lá no nosso Instagram também. Se você não segue a gente, já segue lá, @afaculdadedodinheiro. Muita gente de olho nessas ações que acabaram caindo durante esses últimos 12 meses, que muita gente vê essas ações como ações descontadas e que podem a qualquer momento recuperar o seu patamar de preço que tinha lá em 2020. Sanepar que inclusive divulgou o seu balanço do primeiro trimestre de 2021 e claro, a gente vai conferir inteiro aqui, e também uma outra notícia muito importante, além claro da gente analisar todos os indicadores e ver, será que a gente vai aumentar a nossa posição em Sanepar? Tá com cara que sim, viu? Então já vamos direto pro vídeo. Claro, se assim como a gente você tá de olho nos melhores investimentos, nos melhores ações do mercado, já se inscreve aqui na Faculdade do Dinheiro. A Sanepar soltou seus números do primeiro trimestre no dia de ontem, então muitos de vocês já devem ter visto esse resultado. Ela reportou um líquido ali de quase 247 milhões de reais, uma pequena queda em relação ao primeiro trimestre de 2020. Se comparando o primeiro trimestre com o primeiro trimestre, o lucro caiu 3,7% e a própria Sanepar atribuiu essa pequena queda a dois fatores principais. O primeiro, uma leve redução da receita operacional que ela teve, e o segundo fator que a gente está vendo aqui, monitorando e falando para vocês, é a questão regulatória que está afetando o Sanepar, que agora, antes de repassar um ajuste para o consumidor, tem que ter aprovação do órgão regulador. Só que embora o lucro tenha tido essa pequena queda, o EBITDA subiu, foi de 521 para 523 milhões de reais. Inclusive, se você quiser comparar indicadores, tem essa tabela que está aparecendo na tela agora, que a gente consegue comparar primeiro trimestre de 2021, primeiro trimestre de 2020 e primeiro trimestre de 2019. Então a maioria dos indicadores acabaram realmente tendo uma leve piora em se comparando com o ano passado, porém essa deterioração pode ser pontual. Inclusive a gente vai ver esse ponto e também analisar se ações de Sanepar são uma grande oportunidade agora, na segunda metade do vídeo, vendo todos os indicadores. E claro, analisando e olhando de uma forma mais macro, afinal esse resultado se refere ao primeiro trimestre de 2021 e quando a gente pega um intervalo menor de tempo ali, referente a 3 meses, nós podemos eventualmente ter uma distorção na análise. Afinal, o que a gente viu até agora foi Sanepar evoluindo as suas margens, evoluindo receita, evoluindo lucro ano a ano. Inclusive, à espera da divulgação de resultados, as ações de SAPR11 e SAPR4 ontem subiram durante o pregão, mas mesmo com essa subida, as ações de SAPR11, as units, ainda estão por volta ali de 20, 21 reais, e o último preço-alvo que a gente tem para as ações de SAPR11 é de 32 reais. Ou seja, segundo esse preço-alvo da Planner, as ações teriam o potencial de se valorizar ainda mais de 50%. E o mesmo potencial de alta relativo ali é equivalente para as ações de SAPR3 e SAPR4. E é justamente esse SAPR4 que a gente vai ver agora na nossa análise, e vamos olhar para o gráfico também, que a gente está vendo que desde julho do ano passado as ações estão vindo numa queda e tem alguns indicadores que mostram realmente que a ação estaria bem descontada, inclusive se comparando com alguns pares do setor, inclusive CSMG, que é uma das ações preferidas pagadoras de dividendos, porque está com dividend yield de 16% contra 5% de Sanepar. Porém, a gente vai ver que o negócio não é bem assim. A gente precisa olhar alguns outros indicadores e ver que Sanepar pode ser uma ação inclusive melhor do que CSMG. Pessoal, e por isso a gente já está aqui agora no computador para a gente mostrar para vocês aí quais são os indicadores atuais de Sanepar e por que a gente gosta tanto dessa empresa, mesmo com esses resultados que foram divulgados para o mercado. Então vamos dar uma olhada aqui, a gente quer mostrar aqui para vocês. A gente já está aqui na Status Invest e hoje, se a gente vê as ações de SAPR4 estão ali valendo R$4 antes da abertura de mercado que a gente está fazendo isso aqui, e ela está com um dividend yield que chama bastante atenção aqui já para a gente, na casa dos 5% nesses últimos 12 meses, ou seja, um dividend yield bastante atrativo, e a gente vai ver daqui a pouco justamente essa análise de dividend yield. A gente tem uma valorização aqui de menos 8%, só nesse mês aqui Sanepar acabou caindo mais de 3%, inclusive olhando para o gráfico dela de um ano aqui, a gente consegue justamente observar esse movimento de queda. Ela saiu lá de 6,40 para chegar a custar agora pouquinho mais de R$4, ou seja, quase 50% de queda
nesse último ano. A gente só está observando aqui que é 8% de queda no último ano, por causa que ela teve um ralizão aqui de subida entre maio e junho do ano passado, mas depois de junho voltou e inclusive perdeu esse suporte que ela tinha lá no início. Mas olhando para os indicadores fundamentalistas, que essa é a grande principal ponto de análise aqui, a gente tem de novo dividend de 5%, a gente tem um preço por lucro em 6%, o que a gente pode comparar depois com alguns pares de Sanepar no setor, mas 6 é bastante atrativo. E a gente tem aqui o preço por valor patrimonial menor do que 1, tá? Menor do que 0,9 na verdade. Então, o que acaba deixando uma ação que é tida pelo mercado como uma ação descontada. Se a gente pegar a dívida líquida dela pelo patrimônio líquido, está bem descontado, está 0,4, ou seja, com o patrimônio dela ela pagaria todas as dívidas e ainda sobraria ali 60%. A margem bruta dela fica em quase 60% e a margem líquida em 20%. E agora outros indicadores importantes, ROI em quase 15% e o CAGR, que são os indicadores de crescimento de receitas ali em 10% ao ano e de lucros em 17,8% ao ano. Ou seja, embora ela cresça suas receitas, ela cresce os lucros mais do que ela cresce suas receitas, aí tendo esse avanço nos últimos 5 anos, ou seja, mostrando otimização do processo. Justamente nesse balanço que a gente teve a divulgação agora, ela acabou tendo uma redução nos lucros, mas como isso é feito anualizado, né, o CAGR é feito de forma anual, a gente ainda pode ver Sanepar surpreendendo durante esse ano, mesmo tendo essa dificuldade regulatória que ela está enfrentando aí no reajuste de preços. Então, uma ação que a gente, embora tenha esse dedo de órgãos certificadores, órgãos reguladores na ação, a gente ainda gosta muito do ativo. E aqui, a gente tem aqui os proventos de Sanepar nos últimos 5 anos. Se a gente colocar agrupado por ano, olha lá, em 2019 as ações pagaram ali 30 centavos por ação de dividendos e em 2020, 20 centavos. Justamente se a gente pegar esses 20 centavos e colocar sobre os R$4 que a ação está valendo, isso aí dá 5% de pagamento de dividendos. Só que se a gente olhar aqui, olha esse gráfico, é muito importante. 2019 e 2020, o payout dela caiu bastante. O payout dela foi para 30%. E o que é payout? É a proporção de lucros que ela divide para os acionistas em forma de dividendos. Ou seja, ela sempre vinha aqui num patamar de 48% aí. E aí ela reduziu para 30%. Então, se ela conseguir retomar esse nível aqui de pagamento de dividendos, de payout, de 48%, os dividendos ficariam aí praticamente 50% maiores, portanto a gente teria um dividend yield aí na casa de uns 8% para as ações de Sanepar, somente retomando a divisão de lucros, né, subindo o payout aí para a média de 48%, 50%. Então, só nesse quesito a gente conseguiria ter uma ampliação de dividendos. Claro que a estratégia da empresa também é muito importante em relação ao payout, se ela está reinvestindo nela mesma ou se ela tem alguma dívida para pagar, que faz mais sentido no fluxo de caixa. Porém, a gente vê aqui, ó, aqui em verde, a gente vê os lucros líquidos crescentes, né, até o ano de 2019. Um lucro líquido de R$1 bilhão no ano passado total, e a divisão só tem em mente 330 milhões de reais. Aliás, ano passado não, 2019. Então a gente tem bons indicadores aí para a Sanepar, que a gente acaba gostando da empresa, e ela está descontada em relação ao seu valor patrimonial também. Inclusive, se a gente olhar alguns pares dela, como por exemplo a CSMG, a gente tem aqui, claro, uma valorização de 33% nos últimos 12 meses e um dividend yield que chama muito a atenção, na casa dos 16% para essa empresa. Então a gente tem até um gráfico aqui, ó, que se a gente for ver, ele teve topos e fundos, porém teve uma valorização aí, se a gente pegar o início com o fim dele. Só que se a gente olhar para os indicadores, ele negocia hoje no preço do valor patrimonial, ou seja, está 1-0, enquanto o Sanepar está sendo negociada a 0,9, ou seja, 10% aí descontada, e o preço pelo lucro de 7,5, enquanto o Sanepar está em 6,1. Então, a gente tem Sanepar aí, o indicador de dívida líquida está bem parecido, indicador de margens, a gente tem para CSMG 44% e 16% de margem líquida, e aqui Sanepar 60% e 20% de margem líquida também, tendo aí um avanço maior também em indicadores de crescimento, ou seja, em indicadores Sanepar estaria mais descontada do que CSMG. CSMG acaba chamando a atenção pelo seu yield,
Só que em CSMG tem um grande detalhe aqui. Olha esse gráfico aqui de distribuição de dividendos, de payout. Em 2019 ela distribuiu pouquinho, em 2020 ela distribuiu 130% do seu lucro, provavelmente o que estava acumulado aqui em 2019 também. Ou seja, é uma empresa que que distribuiu mais 100% do seu lucro em 2020 e por isso ela tem um dividend yield tão alto que chama tanta atenção aqui em 16%. E por último, Sabesp, aqui a gente tem uma outra empresa de saneamento que a gente cabe a análise também e que tem um dividend yield baixinho, está na casa dos 1% de dividend yield de Sabesp, apesar dela ter valorização nesses últimos 12 meses. E se a gente pegar preço por valor patrimonial de Sabesp, está acima de 1,2, preço pelo lucro está em 29, dívida líquida maior do que a de Sanepar e margem bruta e margem líquida também bem menores do que Sanepar. Então a gente tem outros indicadores aqui que sustentam que Sabesp também estaria mais cara, a ação mais cara do que a ação de Sanepar. E teve um movimento bem parecido aqui, né? Essa ação de Sabesp estava bem baixo, deu uma subida, esticou pra caramba até o meio do ano passado e depois voltou aqui. Então, parecido em questão de performance de bolsa. Porém, Sanepar com esses indicadores é uma ação que a gente ainda gosta muito, que tem caído e que a gente observa sempre para eventualmente aumentar a posição, porque na nossa concepção aqui a gente acredita aí que pelo menos voltar para o valor patrimonial, a ação pode voltar aí nas próximas semanas. E aí, claro, a gente quer saber a sua opinião sobre as ações de Sanepar, então deixa aqui nos comentários se você tem ou não tem, se você está de olho ou não, e se você gostou desses resultados que Sanepar soltou. Por hoje é isso, a Faculdade do Dinheiro fica por aqui e a gente se vê na próxima. Valeu, até mais.